Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20, que diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me e eu vos farei pescadores de homens. Senhor, nós queremos te pedir nessa tarde que tu ministre aos nossos corações uma palavra vinda do teu trono, Deus. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que tu tens, Senhor, nessa tarde. E que essa primeira palavra hoje, desse dia, seja um divisor de águas na vida de muitas pessoas aqui nesse lugar, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Após a tentação de Jesus, ele inicia o seu ministério com a pregação. E esse texto está localizado no momento específico onde João Batista, primo de Jesus, que até então tinha esse ministério da pregação, João Batista é preso. E então, o que acontece? Jesus vai para a região da Galileia. E é interessante ver que a maior parte do ministério de Jesus, ele se dá nessa região. Quem conhece ali o Mar da Galileia, existem muitas cidades ao entorno. Então, todo o ministério de Jesus acontece, grande parte acontece ali. Jesus vai para Cafarnaum, que é uma dessas cidades ali perto. E esse mesmo texto, essa mesma história que nós lemos aqui, nós conseguimos identificá-la em outros evangelhos. Em Marcos e Lucas, especificamente. E no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1, essa história tem um anexo nela. Alguns podem pensar que a variação que existe entre os evangelhos sinóticos pode ser uma questão no que se diz respeito à veracidade da Bíblia. Mas eu quero explicar de forma bem didática para vocês por que é que dão essas diferenças. Vocês têm um grupo de amigos, um grupo no WhatsApp, grupo de amigos? Tem aí? Todo mundo tem, né? Aquele grupo com nome suspeito, né? Aquele grupo, aconteceu uma coisa, a gente posta, eu também tenho. E a gente sabe que os amigos têm diferenças de contar as coisas, é ou não é? Nesse meu grupo de amigas, elas são muito diferentes. E quando acontece alguma coisa que eu não estava presente, eu já sei para quem eu pergunto. Se eu quero detalhes minuciosos, se eu quero saber a hora, a data, quem falou o quê, eu procuro a Cauane. Ela lembra, ela tem uma memória detalhada. Se eu não quero muita informação, quero uma coisa objetiva, papum, eu procuro. Roberta resume uma reunião de 2 horas em 30 segundos. Olha lá, ela se aplaudiu. Ninguém achou bom, ela disse, é verdade. Eu sou maravilhosa. É isso aí. Agora, se eu quero saber detalhes, se eu quero me envolver na solução e ainda abrir uma campanha de arrecadação, eu pergunto para a Julinha. Então, cada uma delas tem uma característica, e é isso que acontece nos evangelhos. Eles são diferentes, porque as pessoas contam de uma forma diferente. E no Evangelho de Lucas, esse texto está associado a uma outra história que a maioria de vocês conhecem, que é a história onde Jesus vê 2 barcos, e então Jesus entra num deles e faz a multiplicação lá dos peixes. Lembra da história? Jogou a rede? Vamos lá ver se vocês lembram. Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago. E é isso, o mar da Galileia. O que aconteceu?
Jogaram as redes, mas não tiraram peixe. Primeiro não tiraram as redes, mas não tiraram peixe. Jogaram as redes, mas não tiraram peixe. E aí Jesus fez o quê? Jesus ordenou. Ó, quem não sabe cantar, aqui ó. E a rede saiu? Ah, vocês estão sabendo. Nunca mais mandam as tias do Kinder pregar. Hoje é o último dia. Então, esse texto é o que está acoplado a esse outro momento onde os discípulos são chamados. E é interessante ver uma questão muito explícita nisso, que é: a grande questão nesse texto é que o chamado irresistível de Jesus não precisa estar atrelado a um milagre. Às vezes a gente acha que depende de um milagre, de algo sobrenatural, mas a verdade é que não precisa. Tanto que Mateus e Marcos não citam essa situação, e isso me chamou a atenção ao ler o texto, porque o chamado do Senhor, ele é efetivo em qualquer situação. Você pode estar sentado aí, sem nenhuma presença palpável do Espírito Santo, e o Senhor chamar você, porque ele não depende de algo sobrenatural, ele é o próprio sobrenatural. E aí a gente ouve esse texto e pensa o seguinte, que Pedro já não havia ainda se encontrado com Jesus. E não é verdade. No livro de João, capítulo 1, versículo 40 ao 42, mostra o primeiro encontro de Pedro com Jesus. João Batista ainda não havia sido preso, e ele era discipulador de André. Então André chama Pedro para conhecer o Messias, porque João havia dito, esse é o Messias. E eles foram atrás, e então Pedro se encontra com Jesus, e é nessa oportunidade que Jesus pela primeira vez diz para ele: você é Simão, e agora se chamará Cefas. Mas o que diferencia esse primeiro encontro de Pedro para o segundo encontro de Pedro com Jesus? O que muda? No primeiro encontro de Pedro, ele sabia que Jesus era o Messias. Ele andava com os discípulos, mas ele era apenas um ouvinte. A verdade é que quando eu olho para tantas pessoas aqui, me vem esse entendimento muito claro ao coração, de que muitos que estão aqui, talvez estejam como Pedro estava no primeiro encontro com Jesus, apenas como ouvinte. Você pode andar com os discípulos de Jesus, você pode vir às conferências onde o nome de Jesus é proclamado, você pode crer que Jesus é o Messias, mas se não houver renúncia, você não é um discípulo de Jesus. Então, nesse primeiro momento em que Pedro se encontra e é chamado para participar de uma equipe, é o momento onde ele deixa de ser um ouvinte e passa a ser um discípulo. E o discípulo entende a missão da qual ele está vivendo. E eu quero dizer para vocês que nesse dia aqui, Jesus inaugura a formação de uma equipe. E essa formação de equipe não se encerra nos 12. Ela se alonga pela história da igreja. E ela está acontecendo hoje aqui. Ao longo do tempo, Jesus sempre está formando uma equipe de discípulos apaixonados para seguir a missão pela qual Ele iniciou. Tem uma frase do Herman Bavinck que diz assim: o reino de Deus se manifesta primeiramente em Cristo, reunindo para si um povo. Eu quero dizer para você que o Senhor está reunindo para Ele um povo. E a pergunta é: você vai fazer parte dele? Eu quero voltar no texto, Mateus 4, 18. Começa assim: andando à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos.
O verbo viu, em grego, aqui, ele não é um viu como a gente vê uma garrafa, como a gente vê uma cadeira. Ele tem um sentido mais profundo aqui nesse texto, que quer dizer que ele viu com um propósito. Jesus olha para aqueles homens e vê neles para além daquilo que eles eram, porque o versículo segue e diz assim, diz os nomes deles e diz assim: eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Ser pescador era a identidade desses homens, mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus olhou para eles e viu para além da identidade deles. Jesus viu um propósito. E é dessa forma que o Senhor Jesus olha para as nossas vidas. Ele olha você para além daquilo que você é. Ele vê o propósito que Ele tem para concluir na sua vida. Ele vê aquilo que Ele pode fazer através de você. E foi assim que Ele viu os discípulos. E aí, Jesus faz uma proposta para eles, que é o seguinte: siga-me. E diferente da nossa geração, que entende o seguir de uma forma tão frívola, fulano me segue, ciclano não me segue, a Bia me segue, quem me segue? O seguir para eles não tinha esse sentido. Eles sabiam do que Jesus estava falando. Jesus era um rabi. Eles sabiam que Jesus era o Messias, eles reconheciam isso. Então quando Jesus diz siga-me, eles sabiam que nesse siga-me vinha um pacote de coisas para serem feitas. E era um pacote de renúncias. Não era um pacote qualquer, eles tinham noção daquilo que eles estavam fazendo. Porque eles sabiam que quando um rabi chamava alguém para ser seu discípulo, eles precisariam abrir mão da sua vida. Só que ao longo dos evangelhos, depois desse momento em específico, Jesus vai fazendo outras nuances mais profundas do que era segui-lo. A gente começa a ver Jesus se revelando através dos evangelhos. Que tipo de renúncia é essa? Não era uma renúncia apenas para seguir um mestre, em seguir alguém que ensinava, mas era uma renúncia muito mais profunda. A gente vê no livro de Mateus, também um pouquinho mais para frente, hein? Mateus 16, 24, Jesus diz o seguinte: portanto, neguem-se a si mesmo. Não era apenas abrir mão das coisas materiais, mas era uma renúncia interna. É uma renúncia profunda. Eu estou negando aquilo que eu sou. Então o chamado de Jesus implica numa renúncia, aonde eu renuncio a minha autonomia, renuncio o meu ego, renuncio os meus desejos, renuncio as minhas ambições, renuncio a minha antiga forma de viver. Irmãos, não existe como você se dizer discípulo de Jesus e viver da mesma forma como vivia antes. Você é apenas um ouvinte, não se engane. O discipulado com Cristo implica em você abrir mão do seu ego. E aí, os discípulos também, além de abrir mão de si mesmo, eles precisavam uma outra coisa. Eles precisavam abrir mão dos seus sonhos e dos seus próprios planos. Esses discípulos, eles simplesmente largaram o que estavam fazendo para seguir Jesus. Talvez eles estavam trabalhando. Talvez eles tivessem planos para um grande negócio, investimentos, não sei, da vida pessoal deles, mas o texto nos mostra que eles abriram mão de tudo para seguir Jesus. E isso é tão profundo, porque tentem pensar sobre a ótica do texto em Lucas 5, em que eles estavam no trabalho deles, passando um perrengue porque não haviam peixes, e aí Jesus vem e multiplica aqueles peixes. Talvez eles tivessem pensado o seguinte:
Meu Deus, Jesus veio aqui e prosperou demais o nosso negócio. Então eu vou pegar esse Jesus e vou meter ele no meu negócio, vou meter ele no meu sonho, meter ele no meu plano. Quantas vezes nós queremos a Cristo, mas nós queremos nas nossas condições, nos nossos planos, no nosso jeito de viver. E eu quero dizer que Jesus nessa situação, ele não entrou nos planos de prosperidade daqueles discípulos. Ele disse: larguem tudo e venham viver os meus planos. E eu não quero que você, principalmente você que é jovem, ouvindo essa palavra, pense assim: então, eu vou largar tudo, eu vou abrir mão de tudo do colégio. Não terminei, mas já sei ler, isso que importa. E agora eu vou ser pastor. Meu amigo, Jesus não estava chamando ninguém para ser pastor ali, meu querido. Não havia isso, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de viver como discípulo de Jesus e viver na missão dele. E a missão dele pode ser aonde você estiver. Às vezes a gente quer a missão, mas a gente quer a missão do nosso jeito. Mas não é sobre nós, é sobre o que ele quer, sobre o jeito que ele quer, da forma que ele quer. Eles abriram mão das suas posses materiais, necessidade de controle e segurança. O chamado radical de Jesus, Lucas 14:33, diz assim: quem não renunciar tudo que possui não pode ser meu discípulo. Ele renunciou poder, reputação e aprovação humana. Quem quer ser discípulo de Jesus não busca aprovação para si, não busca glória para si, porque sabe que existe um único Deus que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Ele não quer o seu nome conhecido, ele quer que o nome de Cristo seja conhecido. O verdadeiro discípulo de Jesus renuncia uma vida sem sofrimento, renuncia uma vida sem cruz, porque tomar a cruz não é viver um sofrimento extremo, mas é viver uma vida sacrificial. Em muitos momentos na sua vida cotidiana, você vai ter situações onde você vai ter que abrir mão dos seus direitos. Você vai ter que dar outra face, você vai ter que andar uma milha a mais, você vai ter que perdoar, você vai ter que fazer coisas que o seu desejo natural não era. Mas é só sendo assim que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. E eu estava me preparando para ministrar essa palavra com vocês, e eu lembrei de uma música muito antiga. E eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está e deixasse que o Espírito Santo ministrasse ao seu coração. Aleluia, Deus. A quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. A quem tenho eu, a quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Sou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti,
o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da... Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. E Jesus disse: siga-me e eu vos farei pescadores de homens. Existe uma promessa para aqueles que abrem mão, é de que serão usados na poderosa mão do Senhor. Quando nós entendemos que muito mais vale estar nas mãos daquele que pode fazer coisas pelas quais nós nunca conseguiríamos, abrir mão da nossa vida, viver uma vida de renúncia é pequeno, porque a glória daquele que nos preenche é muito, muito maior. Para os discípulos, ser pescador de homens tinha um sentido. Ser pescador era uma metáfora conhecida dos judeus, que estava ligada a ser um agente de Deus, agente de justiça, agente da Torá. Eles usavam essa expressão. Eles sabiam o que Jesus estava falando. E aí eles respondem de forma surpreendente. E a Bíblia diz, no versículo 20, que no instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes. E nessa tarde, Deus quer te perguntar: quais são as redes que você está agarrando com todas as suas forças? Quais são as redes que você está segurando? Quais são as redes em que você está fundamentando toda a sua segurança? Hoje é dia de você soltar essas redes e dizer: Senhor, eu não tenho para onde ir, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.